Olá, vamos começar mais um dia com Deus. Esse dia com Deus eu te convido a agradecer por mais um dia de vitória que está se iniciando na presença do Senhor. E aí, você já teve tempo com Deus? Já teve tempo de agradecê-lo pela sua bondade, misericórdia que não tem fim? Você já teve tempo de dizer que Ele é bom, que Ele cuida de você em todos os detalhes? Então, se você não teve, aproveite esse tempo, esse devocional dia com Deus, para chamar a atenção do teu Deus, para conversar mais com Ele. Nesse dia com Deus nós vamos meditar aqui na palavra a qual Deus colocou no meu coração, que se encontra em Esdras 8, no verso 21 e 23. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jejum. Então apregou ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para as nossas fazendas. 22. Porque me envergonhei ao pedir ao rei do exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Portanto, tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos que o deixam. 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. O jejum é uma prática muito importante na vida de um cristão. Por quê? Ela fortalece o espírito, enfraquecendo a nossa carne. Ela traz a nós mais comunhão com Deus. A partir do jejum, nós começamos a ouvir melhor a voz do Senhor. Por quê? Porque nós, de fato, como humanos, não conhecemos a voz do nosso Deus, mas quando nós enfraquecemos a nossa carne, nós fortalecemos o nosso espírito. E o Espírito Santo se movimenta, através do Espírito. Então, que nesse dia com Deus você abra um pouco mais a sua mente sobre o jejum, Eu não sou a melhor especialista para falar sobre o jejum, mas Deus me incomodou nesse dia, então eu trouxe essa mensagem ao seu coração. E eu queria te explicar algumas coisas sobre o jejum, e por que da prática. Além da prática fortalecer o espírito, enfraquecer a carne, ela chama a atenção do nosso Deus. É uma forma de chamar a atenção de Deus. Sabe quando você está passando por alguma adversidade e precisa de uma resposta assim imediata? E isso chama a atenção do nosso Deus. Olha, várias vezes que os israelitas passaram por guerras, eles jejuavam, eles apregoavam o jejum, eles faziam o jejum para chamar a atenção de Deus. E isso chamava a atenção de Deus. Deus se manifestava, com milagres e transformações. Uma passagem linda, que é quando Esther apregou o povo, chamou o povo a fazer o jejum. Por quê? Porque Amã estava perseguindo o povo de Deus e queria matar o povo de Deus. Então Esther, quanto rainha, convidou o povo, para que jejuasse, para que ela conseguisse adentrar no palácio do rei, Mesmo sendo esposa, ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. E através do jejum que ela fez mais aos servos dela, e o povo judeu, o rei a chamou, ela a adentrar no seu palácio, e perguntou para ela o que ela queria. E aí ela contou o que estava acontecendo ao povo, e Deus deu um grande livramento, e aquele que planejou, a morte do povo judeu, planejou a morte, do próprio tio da Esther, que era Mardoqueu, ele foi colocado na forca. Então, é um dos exemplos, na Bíblia nós temos vários, Esse é o que eu estou me lembrando agora. E eu tenho algumas anotações aqui que eu queria te falar. Olha, Deus olha com benevolência aqueles que com humildade e sinceridade jejuam e buscam a sua face sobre determinado assunto, que foi aquilo que eu falei. Você tem uma causa impossível, jejum, e eu tenho certeza que Deus vai se manifestar. Se for alguma coisa na saúde, jejum, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus tem poder até de curar a sua vida,
Se for espiritual, melhor ainda, porque você está santificando o seu espírito. Às vezes, então, aquela perturbação que você tem na mente, aquela inquietação no corpo, através do jejum, o Espírito de Deus é manifestado sobre você e acalma o seu coração, né? E aqui eu trouxe algumas passagens, aqui em Mateus, até marquei aqui para contar para vocês, aqui em Mateus 6, no verso 16, vai dizer assim: e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para os homens pareça que jejuam, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, assim, quando você for fazer o jejum, não precisa ficar com aquela cara amarrada para que todo mundo perceba que você está fazendo jejum, porque o jejum realmente não é para o homem, não é para chamar a atenção do homem. Isso é hipocrisia, né? Você tem que chamar a atenção de Deus. Então, quando você for jejuar, daqui a pouco eu vou falar de 3 tipos de jejum que a Bíblia ensina. Você não precisa fazer cara feia. Escolha um período para fazer, não precisa ser um período tão longo, né? Porque às vezes você não pode ficar muito tempo sem se alimentar. O jejum é uma prática tem um jejum, né? Um jejum que o mundo faz, que as pessoas costumam fazer para a saúde, que é o jejum intermitente, né? Que tem outros benefícios que eu não tenho muito esclarecimento para falar para vocês. Eu acredito que vocês vão conseguir pesquisar sobre isso, mas esse jejum que eu estou falando é o jejum para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, né? Para que Deus se manifeste na sua vida, falando com você, te acalmando seu coração, às vezes entrando com providência numa necessidade, numa causa que você esteja com dificuldade. Deus, ele se manifesta através do jejum. Que nem eu disse, né? O povo sempre de Israel, quando ia guerrear, eles jejuavam por vários períodos. O próprio Jesus jejuou, né? Quando ele iniciou o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto em jejum, né? Para que ele iniciasse o ministério dele, fazendo os milagres que ele operou na terra. Então, olha como a prática de jejum ela é importante, porque ela manifesta a glória de Deus sobre nós. Os dons dele são revelados através do jejum, porque é no espírito, não é na carne, né? E aqui eu anotei os tipos de jejum, e daqui a pouco eu vou falar, né, como que você inicia o teu jejum. Como eu disse, eu não sou a melhor especialista, né, eu tô falando de práticas que eu faço, e eu tenho visto a mão do Senhor se manifestar sobre essa área na minha vida. Que há 3 tipos de jejum, né, há 3 formas principais de jejum vistas na Bíblia. O jejum normal, que é a abstenção de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água, né? Então você não come nada, mas você continua tomando água, né? Que é para você não desidratar. Tem um outro jejum, que é o jejum absoluto, né? Que é a abstenção tanto de alimentos como de água. E aqui tá dando uma dica que normalmente esse tipo de jejum não deve ir além de 3 dias. Eu ainda não consegui fazer um jejum tão longo. Eu faço um jejum de 12 horas, mas eu faço um período assim que eu faço às 10 da noite até às 10 da manhã no outro dia, ou até às 11, depende do meu período que eu tenho disponível de horário, né? E é o que eu tenho feito. Porque é aquilo, você não pode fazer um jejum de tolo, tem que ser um jejum de forma que agrade ao Senhor, que você não entre em sofrimento, porque aí esse jejum é de tolo, e além de você não receber, né, não falar, Deus não se manifestar na sua vida, ainda você vai ficar bem bravo, porque às vezes passou mal, enfim. E o terceiro jejum, né, que é o jejum parcial, que é uma restrição alimentar, né, mas não abstenção total de alimentos, que é o exemplo de jejum de Daniel, que Daniel só comia verduras, né? Qual que é o propósito o propósito de jejum é jejum com oração. Então você jejua, você ora. E o que você faz nesse período que você está de jejum? Tem gente que está trabalhando, mas tente manter a sua comunhão com Deus. Então, evite
entrar em discussões. Eu sei que você vai ser tentado mais do que o normal, mas não entre em discussões. Não brigue, né? É uma prática que você tem que manter na sua vida, que é não falar mal das pessoas, mas em jejum principalmente, tá? Ficar em período com Deus mesmo. Então, escuta um louvor, leia a palavra, tenha um tempo com o Senhor, né? E como que você inicia o jejum? Você escolhe o período que você vai fazer o jejum e você apresenta a Deus a causa. Então, se for causa na saúde, Senhor, eu vou jejuar por um período, e você estipula o horário que você vai jejuar e explica a causa. Falei, Senhor, eu preciso de uma providência sobre isso na minha vida. E creia que Deus vai responder, né? Tire um período. E principalmente, em vez de pedir, santifique o teu espírito, né? Se fortaleça no Senhor. Por quê? Para ter mansidão, ter os frutos do Espírito. O jejum é uma prática para enfraquecer a carne, para que os frutos do Espírito se manifestem em você. Às vezes você é nervosa, não tem paciência, fala demais, entra em confusão desnecessária. O jejum ele vem para santificar a tua carne e equilibrar o teu espírito. Né? Que a palavra do Senhor diz, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a intenção é enfraquecer a carne. Então inicia orando, né? Apresentando o período que você vai fazer. Encerrou o jejum, você agradece por esse período, né? Que você ficou em jejum, e depois você pode se alimentar. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar grandemente sobre a tua vida. Vamos orar? Pai, que nesse dia com Deus nós possamos se fortalecer em Ti e aprender a ter essa prática do jejum, que é um jejum bíblico, é o jejum que o Senhor fez, né? Que o Senhor possa nos ensinar, nos capacitar. Se for de 2 horas, de 3 horas, Pai, que o Senhor receba o nosso jejum, porque o Senhor sabe que nós vamos fazer e entregar de coração, querendo conhecer mais e mais a Tua face. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua presença nesse dia. Fica conosco, guarda a nossa entrada e a nossa saída em todos os lugares, dá um dia de paz debaixo da Tua graça, é o que eu te peço, e desde já te agradeço. Fica conosco, Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus eu agradeço, né, a esse período por estar na presença do Senhor. Se você for abençoado por essa mensagem, né, compartilhe, entrega, né, essa dica, né, para alguém que está precisando aí se fortalecer no espírito e aprender um pouco mais sobre o jejum. Como eu disse, eu não sou especialista, mas estou falando de uma prática que eu faço, e que Deus possa abençoar cada dia mais a sua vida, a tua casa, a tua família. Tá bom? Deus te abençoe e que você tenha um dia de vitória debaixo da presença do Senhor.